Talvez a palavra pregada nessa noite não seja exatamente o que você esteja pensando, mas eu vou dizer, é uma palavra bíblica e desafiadora para todos nós. Lucas 13, 6 a 9. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. O que pedir nessa transição de ano? As pessoas se dividem em seus vários pedidos. Alguns dizem: eu quero para 2018 muita saúde. Ainda outro diz: eu quero prosperidade. E outro diz: eu quero muita paz. O que você quer para 2018? Sabe, estes pedidos, se avaliados à luz do chamado de Deus para sermos cristãos, estes pedidos, se avaliados à luz do que nós temos vivido diante da graça do Altíssimo, estes pedidos vão soar como um atrevimento diante de Deus, até mesmo como uma ousadia desmedida diante do Senhor. Um personagem do Velho Testamento pode traduzir muito bem o que estamos falando. Eu estou me referindo a Sansão, homem que foi chamado para ser juiz sobre Israel, para libertar o povo de Deus do cativeiro ou do domínio filisteu. Homem que foi dotado com uma força excepcional, homem separado para ser nazireu consagrado a Deus. Este homem não levou avante o seu chamado, o seu ministério. Este homem traiu a seu Deus e ao seu povo, destituído de sua força, foi escravizado pelo povo sobre o qual ele deveria dominar. Os seus olhos foram vazados, a sua vida parecia definida, a sua história parecia encerrada e selada. Mas já no fim da sua vida, ele fez uma oração a Deus, e na sua oração ele disse: Senhor Deus, dá-me força, lembra-te de mim esta vez. E Deus ouviu a oração de Sansão, devolveu-lhe a força, e ele cumpriu o seu ministério derrotando os filisteus. Mas qual foi o pedido que Sansão fez a Deus? Ele pediu uma nova oportunidade, porque ele fez uma leitura do seu passado e se achou devedor em seu passado. Por isso ele pediu a Deus uma nova oportunidade. E eu creio que isso acena
para a direção que todos nós precisamos caminhar, pedindo a Deus nesta transição de ano uma nova oportunidade ao Senhor. Porque se nós avaliarmos a nossa vida de maneira criteriosa, à luz da perfeição de Deus e à luz da graça de Deus e à luz de uma missão que Deus colocou nas nossas mãos, a missão de servirmos a Jesus, a missão onde Jesus é formado em nós, trabalhando e transformando o nosso caráter para que nós possamos exalar o bom perfume de Jesus. A missão de sermos a luz de Jesus para as pessoas que estão à nossa volta, amarmos e cuidarmos da nossa família, sermos testemunho e voz de Deus às pessoas à nossa volta, sermos elementos de transformação da sociedade na qual estamos inseridos, sermos igreja de Deus, poderosa em seu testemunho, em suas palavras e em sua vida, à luz da grande obra de salvação promovida por Jesus em nós. Certamente nós nos acharemos constrangidos e não teremos outras palavras a dizer para o Senhor a não ser: Senhor, dá-me novas oportunidades. Senhor, dá-me mais um ano. O texto bíblico que nós lemos retrata exatamente isso. A figueira é uma referência à nação de Israel. O agricultor é Deus. Foi procurado o fruto naquela nação e não se achou fruto algum. A ordem divina foi que aquela figueira fosse cortada, porque estava ocupando inutilmente a terra. Mas o viticultor pediu mais um ano. O Senhor Deus chamou Abraão. Por meio de Abraão formou um grande povo, e aquele povo tinha uma missão: tornar-se bênção para o mundo. Mas aquele povo só poderia tornar-se bênção para o mundo por meio de Jesus. O Senhor Deus estabeleceu a lei entre aquele povo, mas o objetivo da lei era levar aquele povo à graça por meio de Jesus. O Senhor estabeleceu o sacerdócio naquele povo. O sacerdócio tinha o objetivo de levar aquele povo ao Cordeiro sem defeito que seria morto por nós, ao entendimento de que o sumo sacerdote perfeito é o Filho de Deus. O Senhor estabeleceu profetas entre aquele povo, mas os profetas tinham o objetivo de levar aquele povo ao encontro do profeta que se tornou, ou que se manifestou como Filho de Deus, Deus se fazendo carne para salvar os pecadores. E no livro de João nós temos o resumo disso. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Durante 3 anos procurou-se fruto na figueira, mas não se achou fruto na figueira, porque na figueira era necessário achar Jesus, e não acharam Jesus na figueira, porque aquela figueira se endureceu, não recebeu o Filho de Deus, por isso não se achou fruto ali. E uma observação interessante aqui: por 3 vezes procuram, ou por 3 anos procuram fruto na figueira. Quantos anos foram o ministério de Jesus aqui na terra? 3 anos. Quando o viticultor pede, dá mais um ano. Um ano a mais não foi suficiente. O reino de Deus foi tirado daquela nação,
foi entregue à igreja de Jesus. Os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que possuem a mesma fé do patriarca. Portanto, as promessas de Deus é para a igreja, é para nós, mas também a missão é da igreja. A missão de viver Cristo, de anunciar Cristo, de adorar Cristo, da formação de Jesus em nós. E cá estamos nós, 2017, próximos a 2018, e o que teríamos a dizer para o Senhor nesta noite? Eu creio que nós temos o mesmo a dizer para Deus nesta noite. Senhor, dá-me mais um ano. Dá-me mais um ano, Senhor. No uso da sinceridade, nós vamos dizer: Senhor, dá-me mais um ano, porque eu não fiz tudo o que eu deveria fazer em minha família. Senhor, dá-me mais um ano, porque eu ainda não me levantei como servo teu na tua igreja, como eu deveria me levantar. Senhor, dá-me mais um ano, porque o Senhor Jesus não foi formado em mim como deveria formar. Senhor, dá-me mais um ano, porque as minhas palavras não traduzem verdadeiramente a fé cristã. Eu preciso, Senhor, de mais um ano. Mas, irmãos, para dizer dá-me, Senhor, mais um ano, nós precisamos contar com uma coisa. Nós precisamos contar com a misericórdia de Deus. Para nós termos mais oportunidades, precisamos contar com a misericórdia de Deus. E glória ao Senhor, que a palavra afirma que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E estas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Porque veja, o Senhor tem nos dado todas as condições para frutificarmos. Todas as condições. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Ele enviou o Filho dele ao mundo para nos perdoar e nos salvar. Ele enviou o Espírito Santo para trazer consolo e para trazer convencimento a nós. Ele enviou o Espírito Santo para nos levar a Jesus. Ele nos concedeu talentos e dons para servirmos no reino dele. Ele nos deixou a palavra que nos ensina, nos corrige e nos adestra para servi-lo. Ele nos concedeu tão grande salvação. Portanto, Ele nos revestiu de todas as capacidades para frutificarmos. Mas Ele não nos deu só capacidades, Ele nos deu oportunidades, Ele nos deu tempo. Aqui nós temos alguns mais novos, outros mais velhos. O Senhor Jesus, em seu ministério, pregou durante 3 anos. Quantos anos você tem? Quantos anos eu tenho? E se nós olhamos o amor, o serviço, o comprometimento à vida de Jesus, nós nos sentiremos envergonhados. Porque nós não temos sido bons mordomos do tempo que Deus tem nos dado, nem na nossa infância, nem na nossa juventude, nem na nossa vida de adultos. E agora, com todos os meios tecnológicos que temos em mãos, mais difícil se torna usarmos o nosso tempo com sabedoria. O Senhor nos deu condições, o Senhor tem nos dado tempo. E não seria também um certo atrevimento dizermos para o Senhor: Senhor,
2017 está chegando ao fim. Dá-me mais um ano, Senhor. Talvez se nós disséssemos isto para um empresário que aplica os seus recursos, que investe em seus funcionários, que investe em sua fábrica, mas que não vê nenhum resultado há anos, ou não vê os resultados esperados, certamente este empresário não daria ouvidos e disse: estou fechando. Da mesma forma, se nós pensamos naquele agricultor que investiu na sua lavoura, que adubou a lavoura, que empregou os recursos necessários para a produção, e a lavoura não vingou, não produziu o esperado, o dono desta lavoura diz: eu não vou investir mais. Até mesmo no campo dos relacionamentos, você está investindo em uma pessoa e não acha retribuição nessa pessoa. Chega um dia que você diz: eu não investirei mais, chega. E aqui estamos nós diante do Senhor, dizendo: Senhor, dá-me mais um ano. Será que nós temos de fato direito a isso? Será que de fato nós podemos fazer este pedido? Só podemos fazer este pedido contando com as misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. Estas misericórdias se renovam a cada manhã, e nós não poderíamos deixar de dizer: Senhor, faça chover as tuas misericórdias na minha vida, na minha família e na nossa igreja. Senhor, dá-me mais um ano. Eu só peço isso ao Senhor por causa das tuas misericórdias. Só por causa das tuas misericórdias. Mas, irmãos, nós podemos ir para um segundo momento, dizendo: Senhor, dá-me mais um ano. Um ano tratado com realismo. Um ano vivido com realismo. Por que realismo? Nós precisamos entender que nós não temos a eternidade pela nossa frente, à nossa disposição, para em algum dia, em algum momento, nós nos levantarmos para produzirmos os frutos que Deus quer. Existe um limite estabelecido por Deus. E aquele viticultor entendeu: dá-me mais um ano, se não produzir fruto, então o Senhor corta. Existe limite estabelecido pelo Senhor para produzirmos frutos. Historicamente nós vemos isso. A nação de Israel recebeu todos os privilégios e achou que não havia diante de si limites, que teria todo o tempo para produzir fruto. O Senhor Jesus veio e a nação não recebeu Jesus, não frutificou em Jesus, porque Jesus é o fruto que a nação de Israel deveria expressar, é o fruto que deve aparecer na igreja e ser comunicado à família e ao mundo. O Senhor Jesus olhou para a cidade de Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Ah, meus amados, o Senhor Jesus chorou sobre Jerusalém, porque o Senhor Jesus via o fim
das oportunidades para Jerusalém. Porque Jesus possuía uma visão realista que os líderes da nação não possuíam. O apóstolo Paulo, revelando este mesmo realismo, falando a respeito do povo judeu: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência, tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Isso está em Romanos 9, a partir do versículo 1. Portanto, o apóstolo Paulo fala da sua tristeza, da sua dor no coração, porque ele olhava para a nação de Israel, aquela nação separada, santa, e não via fruto naquela nação. E ele dizia que desejava ele mesmo ser separado, anátema, perdido, mas que a nação fosse salva. Meus queridos, se Jesus viu com realismo o fim das oportunidades para Israel, se Paulo viu com dor no coração o fim das oportunidades para Israel, a igreja hoje vive os dias de oportunidade. Cada um de nós vive os dias de oportunidade. Oportunidade junto à nossa família, junto às pessoas de nosso convívio, oportunidade na igreja, oportunidade no mundo, de fazermos a luz de Cristo brilhar nestas pessoas. Mas, meus queridos, o Senhor é o Deus que abre a porta, mas é o Deus que também fecha a porta, e quando Ele fecha, ninguém abre. Certamente, nós não alcançaremos resultados diferentes na nossa vida, família, igreja, nação. Nós não alcançaremos resultados diferentes se continuarmos as mesmas práticas de 2017. É necessário mudança. Mudanças de atitudes poderão produzir frutos diferentes. Manutenção de atitudes gerarão os mesmos frutos no amanhã. Então as minhas atitudes com as pessoas devem mudar, as minhas atitudes diante de Deus devem mudar, as minhas atitudes devem partir de um coração de fé, de amor, que glorifica o Senhor. Era uma prática comum entre os reformados a partir do século XVI escreverem alguns compromissos. Eles escreviam alguns compromissos que eles queriam viver diante de Deus, algumas resoluções que eles queriam assumir diante de Deus. Eles registravam para não esquecer, para ler, para reler e para praticar. Um destes reformados, muito conhecido, Jonathan Edward, escreveu 70 resoluções. 70 resoluções, mudanças que ele queria na sua vida. 70. Eu não vou ler as 70, mas 3 eu vou ler para os irmãos. A de número 1: resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus, para o meu bem, proveito e agrado, durante todo o tempo de minha peregrinação, sem nunca levar em consideração o tempo que isso exigirá de mim,
seja agora ou pela eternidade fora. Resolvi que farei tudo o que sentir ser o meu dever e que traga benefícios para a humanidade em geral, não importando quantas ou quão grandes sejam as dificuldades que venha a enfrentar. Então eu resolvi que vou glorificar a Deus e buscar o bem para mim, para as pessoas, não importando o tempo que isso vai exigir de mim. Lá no mural, lá atrás, estão alguns panfletos, planos de leitura da Bíblia em um ano, ou para aqueles que são um pouco mais lentos, em 2 anos. Que comece com este objetivo, com esta resolução. Gaste o tempo que gastar. É isso que ele está dizendo. Uma outra resolução de número 19. Resolvi nunca fazer algo de que tenha receio de fazer 1 hora antes de soar a última trombeta. Então eu sei que a última trombeta vai soar exatamente às 9h40. E Cristo vai voltar. E não haverá mais oportunidades. Ele diz: eu resolvi não deixar de fazer nada que eu faria na última hora. A resolução de número 52. Eu com muita frequência ouço pessoas de uma certa idade avançada falarem como iriam viver suas vidas de novo, caso lhes fosse dada uma segunda oportunidade de a tornarem a viver. Lembra, Vitor? Visitando o hotel geriátrico, o senhor começou a reclamar da vida, e eu disse para ele: não, o senhor é um homem cheio de experiência. E ele falou: experiência que nada. Eu queria ser igual esse menino aí, ó. Apontou o pastor Vitor. Eu queria ser igual esse menino, cheio de juventude. Na resolução de Jonathan Edwards, ele diz o seguinte: que ele não quer olhar para o seu passado arrependido, dizendo eu deveria ter feito isso ou aquilo. Ele quer fazer hoje, enquanto está com vida. Meus queridos, se nós pedimos a Deus mais 1 ano, Senhor, mais 1 ano, Senhor, nós precisamos da misericórdia dele e precisamos ser realistas, que mais este ano vai vencer também. Portanto, nós precisamos ter propósitos novos, decisões novas, resoluções novas, para que o amanhã seja diferente. Porque se nós não mudarmos as nossas atitudes hoje, o amanhã será o mesmo, ou pior. Senhor, dá-me mais 1 ano. Dá-me mais 1 ano, Senhor. Eu conto com a misericórdia tua, Senhor. Eu sei que eu nem poderia pedir isso para o Senhor, mas pela tua misericórdia, dá-me mais 1 ano, Senhor. Senhor, eu quero ser realista, entendendo que as oportunidades têm fim, têm limite. Portanto, eu não quero deixar para o amanhã aquilo que eu preciso fazer hoje. E um terceiro momento, queridos, quando nós pedimos: Senhor, dá-me mais 1 ano, nós precisamos contar com a graça de Deus. 1 ano assistido pela graça do Senhor. O viticultor disse o seguinte: vamos deixar essa figueira mais 1 ano? Aí nós vamos cavar em volta dessa figueira. Nós vamos colocar estrume em volta dela. Talvez os mais novos não entendam muito esta linguagem. Isso é um adubo natural, não é?
Eles pegam o que chamam de esterco dos animais para colocar nas plantas. Assim há aquela absorção, a planta revigora e produz frutos. Então, foi exatamente isso que o viticultor diz: vamos cuidar de maneira especial dessa planta, proporcionar as condições necessárias para que esta planta produza. Se ela não produzir ao fim deste ano, corta. Meus queridos, quando nós pedimos ao Senhor mais um ano, nós precisamos dizer: precisamos de mais um ano, mas neste ano nós precisamos da graça do Senhor. Da graça do Senhor que se manifeste perdoando os nossos pecados. Da graça do Senhor que nos console pelo Espírito Santo. Da graça do Senhor que nos dê mais entendimento da Tua palavra. Da graça do Senhor que renove as nossas forças. Da graça do Senhor que nos permita enxergar as necessidades das pessoas. Da graça do Senhor que nos fortaleça e faça de nós bênção na vida das pessoas. Precisamos da graça do Senhor. Da graça do Senhor. Isaías entrou no templo desolado, foi alcançado pela graça do Senhor, porque foi perdoado do seu pecado, abriu a sua boca e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Este homem cheio da graça de Deus pôde se levantar para frutificar. Moisés, que era um homem de língua pesada, foi assistido pela graça de Deus e se tornou o grande líder daquele povo na libertação do Egito. A graça de Deus assiste a cada um de nós, e pela graça de Deus nós somos fortalecidos, pela graça de Deus nós somos capacitados, pela graça de Deus somos aperfeiçoados, pela graça de Deus somos alimentados, e você pode se tornar uma bênção de Deus junto à sua família, na sua igreja, no mundo que você está, por causa da graça de Deus que atua em nós. Talvez aqueles temores que você tem no coração, aquela insegurança, aquela tristeza, aquela falta de força, de ânimo. Ah, meu querido, a graça de Deus é o adubo que te fortalece, que te renova. A graça de Deus é que nos abastece e que faz de homens iletrados e amedrontados apóstolos poderosos que testemunhavam a reis e que pregaram o evangelho de Jesus no mundo. Concluindo esta palavra, meus queridos, o que você vai pedir a Deus neste ano? Paz, alegria, prosperidade? Eu acho que é um pouco de atrevimento. É melhor pedir: Senhor, dá-me mais um ano, porque eu quero reconstruir muita coisa. Senhor, dá-me mais um ano. Dá-me mais um ano, contando com tua misericórdia, sendo realista e entendendo que os meus dias passam. Dá-me, Senhor, mais um ano, assistido pela tua graça. E foi assistido pela graça de Deus que Sansão viu o propósito de Deus se cumprir na sua vida. Deus lhe perdoando, devolvendo força e lhe capacitando a cumprir a sua missão de libertador. Ali, quando parecia que a sua história estava definida e selada. Que Deus abençoe e guarde cada um de nós. Que o Espírito Santo gere em cada um de nós vida, e vida em Cristo Jesus, para a honra e glória do Deus Altíssimo. Nós vamos entoar o hino 373.
hino 373.